muito com ele numa comissão da SBU, que é a comissão mais fraterna da SBU. Todos se tratam como irmãos. Então, eu tive a honra de trabalhar junto com o Marcelo e aprender muito com ele durante um bom tempo. O Marcelo, fugindo à regra, ele é um brilhante urologista que teve um espetacular urologista como pai. Então, normalmente, um pai brilhante ofusca um pouco o filho, mas o Marcelo não. Ele brilha tão quanto ou mais do que o pai dele. Então, isso é uma exceção à regra. Então, eu quero te agradecer, Marcelo, em nome do professor Damião, que é o chefe do serviço, essa sua participação, que é o primeiro convidado externo que nós vamos receber nesse curso de urologia. É um prazer muito grande de todos nós, professor Damião, meu, de toda a equipe, do Paulo, do Fernando, do Rui, do Celso, de todo mundo te receber nessa aula. A gente fica muito, muito honrado com a sua presença. Tá? Obrigado pelas palavras, fico emocionado até. Realmente, o Fabrício é um amigão, veio ensinar a gente a fazer prostatectomia por via anterógrada aqui em São Paulo. E depois dessas palavras, minha responsabilidade aumenta ainda mais. Então, fico super, super agradecido pelo convite, pela lembrança. É um prazer poder tentar compartilhar alguma coisa com vocês. A ideia foi a gente achar algum tema que vocês ainda não tivessem abordado e surgiu a oportunidade da gente falar de vigilância ativa em câncer de próstata, que é um assunto que eu gosto bastante. Tenho estudado um pouquinho e queria tentar fazer esse bate-papo da maneira mais informal possível. Então, qualquer dúvida que vocês tenham durante a apresentação, por favor, me interrompam. Vamos trocar uma ideia sem nenhuma formalidade. Deixa eu subir aqui a aula. Marcelo, deixa eu só sugerir uma questão. Lógico. O pessoal que tiver dúvidas durante a apresentação, vai escrevendo nos bate-papos. Aí, no final, a gente faz você responde as perguntas e a gente faz o nosso bate-papo. Pode ser? Lógico. Não, fica a critério de vocês. Então, tá ótimo. Peraí, que tá tendo... Eu não tô... Ô, Fabrício. Tá vendo? Não é tão fácil assim, não, viu? Peraí. Caramba. Zoom não poderá gravar o conteúdo da tela até que seja encerrado. Não, compartilhar. Eu pus compartilhar, mas está dando que... Talvez eu caia e eu já volto, tá? Em 2 segundos. Não, peraí. Beleza. Será? Porque aqui na minha preferência de segurança, por algum motivo, eu não estou podendo compartilhar. Eu vou sair e já volto. 1 segundo. Tá bom. Tá vendo quando eu falo que essas tecnologias são complicadas? Eu levei 30 minutos para conseguir abrir a aula, quando eu vi, tinha acabado o tempo do Zoom no núcleo, para treinar o pessoal no núcleo. É engraçado. É porque também eu não sei se tem algum problema porque a gravação do Zoom, mas compartilhar a tela não é problema, né? Eu vou interromper. Então, de novo, queria agradecer o Fabrício agora com a aula já subida. Vamos lá. Então, vigilância ativa em câncer de próstata. Uma mini introdução sobre a incidência e a mortalidade do câncer de próstata. A gente sabe, dados brasileiros, o câncer de próstata é o tumor sólido mais prevalente dos homens e é aquele que é o segundo que mais causa mortalidade. E apesar disso, a gente sabe que em estudos de autópsia de homens que faleceram por qualquer outra causa que não câncer de próstata, homens que tiveram infarto, derrame, qualquer outro tumor, a gente vê que a incidência de câncer de próstata nessas autópsias aumenta significativamente com a idade. Então, homens até 60 anos, 30% deles morrem com câncer de próstata e não de câncer de próstata. Homens até 80 anos, quase 45% morrem com câncer de próstata. E homens acima de 80 anos, praticamente 60% deles têm câncer de próstata
em estudos de autópsia, não diagnosticados durante a vida. E mais, quase 1/3 desses homens têm cânceres de próstata que não são clinicamente insignificantes, são tumores Gleason 7 a 10. Ou seja, será que a gente precisa tratar homens que tenham câncer de próstata? E daí surgiu o conceito de watchful waiting, até o desenvolvimento de progressão local ou sistêmica do câncer de próstata, com seus consequentes sintomas. Os pacientes são tratados de acordo com os sintomas, só para manter qualidade de vida. Então, a gente não trata a doença, a gente trata o sintoma causado pela doença. E qual que é o racional, qual que é a justificativa para fazer isso? Esse é um estudo bem interessante, com quase 120 homens, que foi realizado na era pré-PSA. Então, os pacientes faziam watchful waiting e tratavam se apresentassem progressão. E vamos ver aqui em 10 anos. 85% de sobrevida a câncer específica, 74%, 3/4 livre de metástase e quase metade sem necessidade de fazer nenhum tratamento. Isso em 10 anos. Né? Se a gente estender para 20 anos, ainda é um número significativo de pacientes não apresentaram metástase e tem quase 1/3 de sobrevida câncer específica. Ou seja, talvez não precisemos tratar câncer de próstata. Estou sendo provocativo, tá bom? Quando a gente associa as comorbidades a esses pacientes com câncer de próstata, a gente vê que os dados são ainda mais alarmantes. Então, essa é uma série do CIR, que quase 20.000 pacientes que não fizeram tratamento ativo e foram seguidos por 10 anos. E se a gente pegar aqui pacientes que tenham um Charlson score de comorbidade maior ou igual a 2, independentemente do Gleason, se for Gleason 5 a 7 ou Gleason 8 e 9 e 10, a grande maioria dos homens, que é o azul clarinho, morre de outras causas que não câncer de próstata. Mortalidade por câncer de próstata é o azul escuro. Então, se a doença for de baixo risco ou risco intermediário, a gente vê que a chance do indivíduo morrer de câncer de próstata, quando ele tem múltiplas comorbidades, é muito baixa. E daí vem algumas recomendações. Eu vou inserir aqui recomendações dos guidelines da EAU e da AUA, uma vez que a aula é principalmente para os residentes, que eu acho que é o importante, cai na prova do protismo e do tismo. Então, as recomendações dos guidelines da AUA e da EAU são oferecer watchful waiting para homens assintomáticos com expectativa de vida de até 10 anos, isso na EAU, na AUA até 5 anos para o baixo risco e para o risco intermediário. Existe evidência importante, prospectiva, nível 1, para justificar esses dados que a gente acabou de apresentar, né? Então, o estudo Pivot é um estudo que foi recém-atualizado em 2017, acompanhou 731 homens por quase 20 anos, teoricamente comparando prostatectomia radical versus observação, idealmente em pacientes de baixo risco, mas a gente vê que, na verdade, só 2/5 deles eram de baixo risco. Tinham pacientes de risco intermediário e 20% de pacientes de alto risco. Ainda assim, com essa amostra, entre aspas, contaminadas por pacientes de maior risco, não houve diferença em sobrevida global, não houve diferença em sobrevida câncer específica, a não ser numa subanálise de grupo, numa análise de subgrupo, que a gente vê que para pacientes de risco intermediário, a cirurgia talvez tenha trazido algum benefício. Então, esse é um dado importante, mostrando que em 20 anos, observar ou operar dá na mesma para a grande maioria dos pacientes. E esse é um outro estudo prospectivo, randomizado entre prostatéia radical e watchful waiting, que só depois de 29 anos de segmento mostrou benefício da cirurgia em relação à observação. Todas as publicações anteriores desse trabalho não mostravam benefício da cirurgia. Com quase 30 anos, pela primeira vez, esse foi o primeiro estudo que mostrou que cirurgia traz ganho de sobrevida em relação à observação, tá? Que é tratar só esses sintomas. Então, é o estudo SPCG4, também com uma amostra bastante contaminada por casos de risco intermediário e alto risco,
em que o NNT para evitar uma morte foi de 8,4, mas os pacientes que fizeram Prostater depois de 29 anos tiveram um ganho de quase 3 anos de vida. Tá? Então, aqui nos pacientes que fizeram Prostater radical, 71% deles estava morta depois de 30 anos e 20% morreram por câncer de próstata, ao passo que nos pacientes que observaram, 83% morreram depois de 30 anos e 30% desses morreram por câncer de próstata. Então, aí a gente tem duas situações, né? A gente viu que tem vários estudos mostrando que talvez a gente não precisasse tratar ninguém, mas que no longo prazo não tratar ninguém pode trazer malefícios. E aí a gente, como em tudo, precisa selecionar os pacientes. Eu costumo falar no consultório para os pacientes que quando eles me contam que eles têm câncer de próstata, quando eles vêm ouvir uma opinião, eu costumo interpretar, eu falo para eles que os urologistas ouvem câncer de próstata como se estivessem ouvindo cachorro. Né? A gente precisa dar nome e sobrenome para a doença. Tem cachorro bonzinho que dorme na cama com a gente. E tem cachorro que a gente sai correndo. Né? Câncer de próstata é a mesma coisa. E aí vem o conceito extremamente importante de classificação do risco do câncer de próstata, que a maioria de vocês já sabe. A gente separa os cânceres de próstata em baixo risco, risco intermediário e alto risco, segundo a classificação de D'Amico. Segundo a classificação de Epstein, a gente ainda acrescenta o câncer de próstata de muito baixo risco. Só para lembrar, para ele ser muito baixo risco, a gente precisa ter o E entre cada uma das categorias. Então, ele precisa ter um PSA abaixo de 10, ele precisa ser um ISUP-1, e essa é uma mudança em relação aos critérios anteriores. A gente usava o Gleason menor ou igual a 6, né? Hoje em dia a gente usa ISUP-1. Ele precisa ter um estadiamento clínico T1A, T1 ou T2A. E para ele ser de muito baixo risco, ele ainda precisa ter uma densidade de PSA abaixo de 15%, número de fragmentos positivos abaixo de 34%, também é outra coisa que mudou. Antigamente se falava em menor ou igual a 2 fragmentos comprometidos. Hoje em dia a gente fala menor do que 1/3 menor ou igual a 1/3 de fragmentos comprometidos. E ele pode ter no máximo 50% de acometimento em cada core, em cada fragmento. Para ele ser de risco intermediário ou de alto risco, basta ter um ou. Qualquer uma dessas situações faz ele ser de risco intermediário. E hoje a gente ainda divide o risco intermediário em risco intermediário favorável ou risco intermediário desfavorável. Então, se ele for ISUP-3, né, Gleason 7, 4 mais 3, ele já é intermediário desfavorável. Se ele for ISUP-1, ele pode ter o PSA entre 10 e 20. Se ele for ISUP-2, ele obrigatoriamente tem que ter PSA menor que 10, isso para ele ser caracterizado como intermediário favorável, e a gente vai conversar um pouquinho sobre vigilância ativa nesse cenário de risco intermediário. Bom, então se a gente não deve tratar todo mundo, mas também a gente deve tratar alguns, a gente precisa entender como seguir esses pacientes. E aí surge aquela questão, né? Será que a gente deve considerar Gleason 3, ISUP-1 como sendo câncer? Esse é um slide do Klotz, que eu pedi autorização e ele autorizou que eu utilizasse nas aulas, mostrando que nos pacientes que têm Gleason 3, não existe a grande maioria das vias, das pathways, das mutações necessárias para que o câncer progrida, né? Então, vejam a diferença gritante do ponto de vista biomolecular entre Gleason 3 e Gleason 4. É praticamente tudo diferente, é uma doença bastante diferente. Então, apesar de morfologicamente existirem as características de câncer na célula, do ponto de vista biológico, essas células têm um potencial de agressividade bem menor. Esse é um estudo interessante, mostrando justamente isso. É um estudo retrospectivo que analisou mais de 14 mil homens com Gleason menor ou igual a 6, seria o ISUP-1 hoje em dia, e que fizeram linfadenectomia. Tá? E desses homens com Gleason 6, em que foi feita uma análise whole mount da próstata, ou seja, eles fatiaram a próstata inteira e realmente não tinha focos de Gleason 7, só 22 casos dos mais de 14 mil tinham linfonodos positivos. Só que esse estudo é de 2012 e esses pacientes foram operados desde antes de 2005, onde a classificação de Gleason era diferente.
houve uma mudança, né? Alguns cenários que hoje em dia são chamados de Gleason 7, na época eram Gleason 6. E quando eles fizeram a reavaliação desses casos, todos eles que estavam disponíveis para reavaliação foram reclassificados como Gleason 7, ou seja, os pacientes Gleason 6 reais, nenhum deles metastatizou para linfonodo. E aí vem o conceito de Active Surveillance ou vigilância ativa, que é bastante diferente do conceito de Watchful Waiting. Então, Watchful Waiting é um tratamento paliativo. Ele visa só minimizar a toxicidade do tratamento. Ao passo que a vigilância ativa é um tratamento curativo. Além de minimizar a toxicidade do tratamento, ela tem por objetivo não comprometer a sobrevida. O Watchful Waiting tem que ser indicado para homens que tenham expectativa abaixo de 10 anos ou abaixo de 5 anos. Vigilância ativa não depende da sobrevida baixa. Pelo contrário, a gente deveria indicar para pacientes que tenham uma sobrevida acima de 10 anos, de preferência, quase todos aqueles de muito baixo risco, uma boa parte dos de baixo risco e ainda alguns de risco intermediário. No Watchful Waiting, a gente não segue os pacientes, a gente abandona esses pacientes, espera eles terem sintomas para aí sim, eventualmente, tratar. Ao passo que na vigilância ativa a gente tem um calendário pré-estabelecido em que a gente faz PSA, toques retais, eventualmente exames de imagem, para seguir esse paciente e não perder a janela de oportunidade de cura. Então, a definição de vigilância ativa é que ela é um tratamento que visa alcançar o momento ideal do tratamento ativo, curativo, em pacientes com câncer de próstata localizado, ao invés de realizar o tratamento paliativo do Watchful Waiting. E esses pacientes são acompanhados de perto e o tratamento definitivo é indicado de acordo com gatilhos pré-definidos, que correspondem a indícios de eventual doença que ameace a vida, mas ainda numa fase curável. Então, agora vamos finalmente chegar no Active Surveillance. Né? O Active Surveillance, existem hoje já várias séries publicadas, e a gente vai tentar se basear nas duas principais delas, as duas de maior segmento. A série do Tozoyan é a série da Johns Hopkins, e a série do Klotz, que é a série de Toronto. Tá? Hoje em dia, acabou de ser publicado esse ano, eu não coloquei aqui, mas a série do Tozoyan foi republicada agora em 2020, com 1.800 pacientes, um segmento de 15 anos. E a gente vê que cada série tem critérios de inclusão para que o paciente possa ser acompanhado através de vigilância ativa que variam significativamente. E isso vai mostrar resultados diferentes para a gente. Então, se a gente for ver a série da Johns Hopkins, ela usa estritamente os critérios de muito baixo risco. Pacientes com T1C ou T2A, Gleason menor ou igual a 6, na época eram 2 ou menos cores positivos, hoje menos de 1/3, no máximo 50% de acometimento, PSA menor que 10 e densidade de PSA abaixo de 15%. É o critério de Epstein para muito baixo risco. Já a série do Klotz, de Sunnybrook, de Toronto, ela já é um pouquinho mais maleável. Ela, no começo, aceitava pacientes Gleason 3+4, PSAs entre 10 e 20. Então, eram pacientes de risco baixo e, eventualmente, de risco intermediário. Como é que a gente faz, então, a vigilância ativa? O primeiro passo é fazer uma biópsia bem feita. Uma biópsia bem feita consiste em, no mínimo, 12 fragmentos randômicos da zona periférica, com talvez 2 da zona de transição. Isso é um questionamento, isso não é um guideline bem estabelecido. E, se a gente tiver uma imagem suspeita no ultrassom ou na ressonância, ou, eventualmente, sentir uma área mais firme, nodular, no toque, a gente deve retirar fragmentos adicionais dessas áreas suspeitas. Hoje em dia, a gente já tem alguns indícios, vários, na verdade, mostrando o papel da ressonância no paciente virgem de biópsia, né, para melhorar a acurácia do diagnóstico de câncer de próstata clinicamente significativo. A gente, fazendo a ressonância antes da biópsia, indica menos biópsias para homens que provavelmente não precisariam, e quando a gente indica a biópsia, a gente detecta mais cânceres de risco, cânceres clinicamente significativos. Então, o guideline diz para a gente que é imprescindível que a gente tenha um estadiamento adequado do câncer de próstata através de uma biópsia sistemática guiada por ultrassom ou por ressonância.
Alguns dados controversos, né? A gente deve fazer vigilância ativa em homens jovens? Existem já pelo menos 2 ou 3 estudos, esse é um deles, mostrando que vigilância ativa é segura em homens jovens. Esse aqui foi publicado ano passado, homens abaixo de 60 anos, em que foi indicada a vigilância ativa, foram seguidos por 6 anos, não teve diferença nenhuma na taxa de progressão, ou seja, eles evoluíram tão bem quanto os homens mais idosos, na taxa de tratamento, na incidência de metástase ou na sobrevida a câncer específica. Ou seja, os indícios, os trabalhos mostram que há indícios de segurança de tratamento dos pacientes com câncer de próstata, mesmo que sejam jovens. Existe um outro estudo da Urology para homens abaixo de 55 com resultados muito semelhantes. Outro cenário controverso em relação a homens negros. Esse é um trabalho publicado agora, em abril desse ano, que é uma das cortes prospectivas também importantes, que é a Canary, é o protocolo Canary, mostrando também, lógico, a gente tem que ver que existe uma grande diferença na inclusão desses homens, né? Só 7% da corte era de homens negros. Mas ainda assim, comparando risco de reclassificação e risco de tratamento, foi semelhante. Então, os homens negros que foram incluídos, que eram a minoria, eles evoluíram de maneira semelhante aos homens de outras raças. Aqui é um critério, uma questão interessante relacionada a critérios de exclusão, que é algo que a gente leva pouco em consideração. Então, no anátomo patológico, são informações que a gente deve atentar, porque esses pacientes tendem a evoluir de maneira pior. Então, predominância de carcinoma ductal, presença de carcinoma sarcomatoide, presença de padrão, que não está escrito aqui, mas de padrão quiribiforme nos pacientes com Gleason 4, carcinoma de pequenas células e infiltração linfovascular e perineural, que são 2 dados que geralmente os patologistas reportam, mas que a gente não considera muito, são critérios que a gente deveria provavelmente excluir os pacientes de vigilância ativa. Assim como na inclusão, o segmento dos pacientes em vigilância ativa varia muito de série para série. Né? Então, pegando aquelas nossas 2 séries que a gente está comparando principalmente, a série de Toronto e a série da Johns Hopkins, a série da Johns Hopkins também para segmento, ela é muito mais estrita, ela é muito mais rigorosa, com PSAs e toque retal a cada 6 meses e rebiópsias anuais. Ao passo que na série de Toronto, o toque retal e o PSA ele vai se espaçando à medida do tempo, e depois de uma primeira biópsia, depois de 6 a 12 meses, as biópsias subsequentes são só a cada 2, 3 anos. Se a gente pegar o estudo PRIAS, que é outro estudo importante de vigilância ativa, as rebiópsias são com 1, 2 e 7 anos. Né? Então, os protocolos de segmento variam muito. De maneira geral, os guidelines sugerem que se faça o segmento com toque retal, câncer, PSA e biópsias repetidas, mas nos guidelines não há uma periodicidade pré-definida. E quando indicar tratamento ativo? Então, a gente incluiu um paciente, está seguindo ele, quando que a gente deve abandonar a vigilância ativa e indicar tratamento? A gente vê que, de novo, levando em consideração aquelas nossas 2 séries que a gente tem comparado. Toque retal, não, no critério de Hopkins, qualquer coisa que faça com que ele saia da categoria de muito baixo risco é indicação de tratamento ativo. Então, se o Gleason na rebiópsia ou em qualquer biópsia de segmento for maior do que 6, se tiver mais de 2 fragmentos acometidos, se tiver mais de 50% de qualquer fragmento acometido, ou se o T progredir, esse paciente passa a ser, então, um mau candidato à vigilância ativa e recebe indicação de tratamento ativo através de prostaté ou radioterapia. Já na série de Toronto, os critérios são muito mais permissivos também. Então, ele só indicaria tratamento ativo quando o paciente passasse para ISUP3, ou quando no toque tivesse um nódulo, ou até 2008, quando tivesse alteração do PSA doubling time, uma cinética de PSA mais rápida, que hoje caiu por terra. Tá? Hoje em dia, em praticamente nenhum protocolo se usa a cinética do PSA como um indicativo de tratamento ativo. O máximo que acontece é se a cinética diminui ou se o PSA sobe muito, isso é um trigger, é um gatilho para se fazer exames adicionais, quer seja de uma ressonância, quer seja uma biópsia mais precoce.
Então, por guidelines, os médicos devem oferecer o tratamento definitivo para aqueles homens que sejam reclassificados como tendo uma doença adversa, e essa reclassificação adversa depende do protocolo que você esteja seguindo. Esse é um estudo já mais antigo, de 2010, mostrando o porquê a gente não deve usar o PSA como critério para indicar tratamento ativo. Então, a gente vê aqui que nos homens que não progridem e nos homens que progridem, o PSA total, velocidade e o PSA doubling time são muito semelhantes. E se a gente coloca isso numa curva ROC, a área sob a curva é praticamente meio, né? Então, é meio a meio. A chance de ele estar progredindo ou não estar progredindo por alteração do PSA é um coin flip. Então, a gente não deve usar o PSA como exclusivamente critério para indicar tratamento ativo. E quais são, então, as variáveis que estão relacionadas com maior risco de reclassificação? A densidade do PSA, então, pacientes que têm densidade PSA acima de 15%, têm praticamente 2,5 vezes mais chance de serem reclassificados durante o segmento, como uma doença mais adversa. Os negros, nesse estudo, nessa meta-análise, tiveram 2 vezes mais risco de serem reclassificados com doença adversa. E o número de cores envolvidos, o número de fragmentos positivos, também quase 2 vezes mais risco de ter doença adversa. Ainda assim, então, durante o segmento, a gente percebe que, depois de 5 anos, mais ou menos 30% dos homens vão ser submetidos a algum tipo de tratamento ativo. Depois de 10 anos, esse número aumenta ainda mais, praticamente 50%, 60% vão receber tratamento ativo. Então, na média, mais ou menos 30% de dropout em 5 anos. Esse é um estudo bem interessante, é um estudo, diferentemente dos estudos do Toronto, de Johns Hopkins, que são centros acadêmicos, esse é um estudo de centros comunitários, mostrando que depois de 5 anos, mais ou menos 40% dos homens vão ser submetidos a algum tratamento ativo. Quer seja por uma progressão da doença, quer seja por qualquer outro motivo, inclusive questões psicológicas. O cara não consegue conviver com o fato de estar com um tumor. Esse é um estudo interessante que avaliou a possibilidade de se diminuir a chance de dropout, é um estudo chamado REDEEM, realizado pelo grupo lá do Canadá, em que os pacientes em vigilância ativa eram tratados com dutasterida ou com placebo. E os pacientes que receberam dutasterida tiveram menos progressão da doença e tiveram menos dropout por questões outras, como, por exemplo, psicológicas. Esse é um estudo interessante, porque é um estudo randomizado, prospectivo, nível 1 de evidência, mas que praticamente a gente não usa muito na clínica. Em relação ao segmento, também, outra questão que a gente tem que levar muito em consideração, principalmente aqui no nosso serviço público de saúde, é a taxa de perda de segmento desses pacientes, porque a vigilância ativa precisa ser como um casamento, é igual ao câncer de bexiga, a gente precisa seguir esses pacientes bastante de perto e eles precisam ter um comprometimento e um entendimento de que eles precisam desse segmento, porque talvez eles tenham aí uma chance de cura se fizerem o segmento adequadamente. Então, esse é um estudo americano mostrando que em 2 anos, 10% dos pacientes são perdidos durante o segmento. Os principais fatores de risco foram raça negra e um score de comorbidade de Charlson acima de 1, maior ou igual a 1. Mas eu imagino que aqui no Brasil esse número seja ainda maior. Do ponto de vista de resultado, tem problema esperar para tratar? A gente perde chance de cura quando a gente posterga a prostatectomia naqueles pacientes que em algum momento são reclassificados como uma doença de mais alto risco. E esse é um estudo da Johns Hopkins mostrando que, do ponto de vista patológico, não tem diferença na prostatectomia imediata ou na prostatectomia retardada, naquela que foi feita a posteriori, depois que o indivíduo ficou algum período em vigilância ativa. Então, as taxas de aumento do Gleason ou de estadio patológico são semelhantes entre os 2 grupos, mostrando que provavelmente a gente não perde
essa oportunidade de cura se o paciente fizer um segmento adequado. Então, aqui a gente mostra que a taxa de sobrevida global em 10 anos é em torno de 90% e a sobrevida câncer específica beira os 100%. E por que os resultados são diferentes entre os grupos? Porque os critérios de elegibilidade e os critérios de intervenção são diferentes entre os grupos, como a gente mostrou. Critérios da Johns Hopkins, que só aceitam pacientes de muito baixo risco, e qualquer coisa que faça ele sair do muito baixo risco já é gatilho para indicar tratamento ativo. Esses pacientes, eles têm uma sobrevida, uma mortalidade, câncer específico em 15 anos, de 0,5%. Ao passo que, nos critérios de Sunnybrook, que já aceitam pacientes de risco intermediário e que para que o paciente receba um tratamento ativo, ele precisa passar por um risco intermediário desfavorável, a taxa de mortalidade de câncer específica em 15 anos é de 5%. Então, aqui a gente vê esses dois gráficos. Esse é o gráfico... Esse é o gráfico do grupo do CLOTS, mostrando em 10 anos uma sobrevida a câncer específica de 98% e em 15 anos uma sobrevida a câncer específica de 94%. E esse é o gráfico da sobrevida a câncer específica na Johns Hopkins, mostrando uma sobrevida câncer específica de 99,3%, ou seja, só 0,7% desses pacientes morreram de câncer de próstata em 15 anos. E hoje já existe evidência nível 1, mostrando a segurança da vigilância ativa, comparando um estudo prospectivo randomizado a mortalidade de câncer específica em 10 anos de pacientes que fizeram radioterapia, cirurgia ou um protocolo diferente, que não foi uma vigilância ativa propriamente dita, mas foi uma vigilância ativa bem frouxa. Teoricamente, seria para pacientes de baixo risco, mas, de novo, a gente vê que 23% deles tinham Gleason 7 ou maior, 24% deles eram T2 ou maior, e uma boa parcela deles tinha PSA acima de 10. E aí, todo mundo conhece esses resultados. A sobrevida a câncer específica nos pacientes que fizeram cirurgia, radioterapia ou essa monitorização ativa, sobrevida a câncer específica foi igual. E, entretanto, os pacientes que fizeram vigilância ativa tiveram um risco um pouquinho maior de progressão, mas isso provavelmente é justificado pelo fato da seleção dos pacientes não ter sido adequada. Então, concluindo, a vigilância ativa em baixo risco e muito baixo risco. A vigilância ativa é a recomendação melhor disponível para os pacientes de muito baixo risco e é a preferível para os pacientes de baixo risco. Isso segundo a AUA. E segundo a EAU, nós devemos oferecer vigilância ativa para todos os pacientes de baixo risco com câncer de próstata. Quando não fazer vigilância ativa no baixo risco? Então, de novo, tudo gira em torno de seleção. A gente tem que tentar identificar quem são os homens que já abrigam uma doença de maior grau. Quem são aqueles de maior probabilidade de progressão? Que é, como a gente mostrou naquele outro slide anteriormente, PSA, a densidade de PSA acima de 15%, aumenta em 2 vezes o risco de reclassificação, mais de 2 fragmentos, obesos, 3 vezes mais risco de reclassificação. Aqueles pacientes com histórico familiar de câncer de próstata com metástase precoce, provavelmente eles têm aí um componente hereditário de uma doença mais agressiva. Os pacientes Gleason 6 de alto volume, muito provavelmente a gente subdiagnosticou esses pacientes, eles já são Gleason 7, ou aqueles pacientes com Gleason 6 que têm uma ressonância PIRADS4 ou PIRADS5. Esses pacientes também têm um maior risco de serem reclassificados e precisarem de um tratamento no futuro. Então, se a gente selecionar bem os candidatos para vigilância ativa, a gente vai ter resultados melhores. Se a gente não selecionar tão bem, a gente vai ter uma maior taxa de reclassificação e de necessidade de tratamento. Então, de novo, segundo os guidelines, os médicos podem oferecer tratamento definitivo para um grupo selecionado de câncer de próstata de baixo risco, que tem uma alta probabilidade de progressão. Como melhorar esses resultados? A gente tem que identificar o lobo na pele de cordeiro, A biópsia de próstata
transretal convencional, randômica, ela perde cânceres de próstata importantes, ela detecta muito câncer de próstata não clinicamente significativo e de 36% a 46% das vezes ela provoca um subestadiamento. Então, é fundamental, uma vez que a gente faça a biópsia de próstata e que o homem tenha os critérios para a inclusão em protocolo de vigilância ativa, que esse homem seja submetido a uma biópsia confirmatória. Numa primeira biópsia confirmatória randômica, 27% dos homens já caem fora, eles já perdem as características que fariam ele ser candidato à vigilância ativa. Então, segundo o guideline da AUA, a gente deve repetir a biópsia confirmatória em até 2 anos. Na minha prática, eu geralmente faço de 6 meses a 1 ano depois do diagnóstico. Esse é um estudo de 2018 interessante, mostrando que usar a ressonância magnética nesse cenário, então, se ele fez a primeira biópsia sem ressonância, a segunda biópsia, a biópsia confirmatória, idealmente deve ser precedida por uma ressonância, mostrando que os homens que têm ressonância positiva, né, você vê aqui um tumor na zona anterior da próstata, que provavelmente não seria diagnosticado numa biópsia randômica, esses homens têm 2,77 vezes mais chance de serem reclassificados e, quando a gente estratifica, a gente vê que 20% dos tumores são reclassificados por causa da biópsia randômica, ao passo que 17% são reclassificados por causa da biópsia target, da biópsia guiada. Então, os guidelines já dão como uma recomendação forte fazer a ressonância multiparamétrica antes da biópsia confirmatória e também uma informação importante, não adianta só biopsiar um nódulo suspeito, a gente deve fazer sempre a biópsia randômica mais a biópsia do nódulo suspeito. E se a gente quiser ser ainda mais rigoroso, esse é um estudo bastante interessante publicado ano passado, que associa o resultado da ressonância magnética com a densidade do PSA, mostrando que pacientes que têm uma densidade de PSA abaixo de 12% e uma ressonância negativa, ou seja, BIRADS 1 ou 2, esses pacientes praticamente não vão progredir. Ao passo que se eles tiverem uma densidade de PSA alta, acima de 16%, com BIRADS 5, eles têm 90% de chance de progredir, ou seja, isso dá uma boa ideia do que vai acontecer durante o segmento do paciente. Uma questão que sempre surge, principalmente no nosso cenário de saúde pública, é a custo-efetividade. Eu não tenho a menor condição de explicar esses gráficos para vocês, mas a conclusão é que a ressonância ela é custo-efetiva na grande maioria dos casos durante o segmento do paciente com câncer de próstata. Se alguém for bioestaticista ou tiver maior conhecimento em economia de saúde, depois, por favor, me dá uma explicação. É interessante esse outro trabalho, mostrando que quando a gente não tem disponível a ressonância magnética, que acontece muitas vezes, principalmente no cenário do SUS, algo interessante seria a gente biopsiar a zona anterior, ou seja, forçar a agulha da biópsia da próstata, penetrar a cápsula prostática para tirar fragmentos da zona anterior, principalmente em pacientes com maiores densidades de PSA. Tá? Esse é um estudo prospectivo que não mostrou diferença dessa biópsia na taxa de reclassificação, mas numa análise de subgrupo, densidades de PSA maiores se correlacionaram com maior chance de tumor na zona anterior. Em relação a testes moleculares, então, o objetivo do teste molecular é identificar aqueles indivíduos que têm um câncer de próstata com características biomoleculares adversas e sugerir tratamento ativo para eles, e, ao mesmo tempo, tranquilizar aqueles indivíduos que tenham um tumor com característica biomolecular favorável e fazer uma reafirmação de que a vigilância ativa seria segura para eles. Existem vários marcadores moleculares disponíveis no mercado para utilização nesse cenário. Os mais conhecidos são o Oncotype, o Prolaris e o Decipher. E existem testes que não são comerciais, mas que a gente pode pedir em laboratório, que são as mutações germinativas. Então, em relação aos dois mais comumente utilizados, esse é o GPS, né, o Oncotype, mostrando que pacientes que
fizeram uma primeira biópsia que tinha um câncer de próstata de muito baixo risco. A maioria deles continuou com muito baixo risco, mas naqueles que tinham risco baixo, uma parcela, 1/3, virou muito baixo risco pelo DPS, que é o resultado do Oncotype. Uma outra parcela, mais ou menos 40%, ficou como baixo risco mesmo, e ainda uma outra parcela progrediu para risco intermediário. Então, mostrando que a gente talvez possa orientar melhor os pacientes de acordo com o resultado, não só morfológico que a gente tem com a biópsia, mas do ponto de vista de biologia, de agressividade biológica que esses testes possam nos dar. Esse é um outro estudo que usou o Decipher, mostrando que o Decipher alto tem uma relação com extensão extraprostática, com vesículas comprometidas e com margem positiva, mostrando que talvez não seja seguro fazer vigilância ativa em pacientes, mesmo que de baixo risco, que tenham Decipher elevado. O grande problema desses testes é a reprodutividade deles e principalmente o custo, né? O Oncotype custa, que é o mais amplamente disponível aqui no Brasil, custa $4.000 hoje, com dólar a 5, a R$20.000. Acho que pouca gente tem condição de pagar isso. E em guidelines ainda não existe evidência suficiente para determinar o papel desses biomarcadores nos pacientes em segmento de vigilância ativa. Talvez o que tenha mais importância não sejam esses testes comerciais para azar da indústria, sejam as mutações germinativas, as germline mutations, principalmente do BRCA2. Então, pacientes jovens, paciente com histórico familiar, paciente com histórico de outros tumores, como câncer de mama, câncer de ovário, câncer de pâncreas, talvez seja interessante a gente pedir a avaliação da presença de mutação BRCA1, BRCA2 e ATM, e principalmente de BRCA2, porque esses pacientes tendem a evoluir de maneira significativamente pior, com um risco muito maior de reclassificação. Em relação à vigilância ativa no câncer de... Eu tenho tempo ainda? Estou estendendo. Não, acho que tem mais 10 minutinhos, tá bom? Não, pode ir tranquilo, Marcelo. Em relação a... Senão todo mundo começa a dormir daqui a pouco. Câncer de próstata de risco intermediário. Esse é um estudo, é um tema que está sendo bastante discutido atualmente nos Estados Unidos. Existe uma tendência grande a se forçar um pouco a barra do active surveillance em risco de próstata, em câncer de próstata de risco intermediário favorável, principalmente nos centros acadêmicos, mas é importante a gente sempre esclarecer para o paciente o risco de mortalidade é 2,1 vezes maior nos pacientes que têm câncer de próstata de risco intermediário em relação ao baixo risco. E o risco de morte por câncer de próstata é 3,7 vezes maior naqueles com câncer de próstata de risco intermediário do que de baixo risco. Quando a gente estratifica o risco intermediário, a gente percebe que, na verdade, os pacientes de baixo risco ou aqueles que são risco intermediário, só porque o PSA está entre 10 e 20, tem uma evolução muito parecida. O que realmente importa, conferindo uma pior, um pior prognóstico, uma pior evolução, é o fato de ter Gleason 4, como a gente mostrou lá no começo. O componente biológico da célula Gleason 4 é significativamente mais agressivo do que da célula Gleason 3. Então, quando o paciente tem score de Gleason 3 mais 4 e PSA abaixo de 20, ele vai um pouco pior do que os pacientes de baixo risco. E quando ele tem um score de Gleason de 7, 4 mais 3, ele vai significativamente pior do que os outros dois grupos. E esse é um estudo interessante que está para ser publicado, que mostra que realmente o componente de Gleason 4 é determinante para a gente entender a evolução do paciente. Então, esses aqui são os pacientes que tinham Gleason 3 mais 4, com menos de 25% de Gleason 4. Esses são os pacientes que tinham Gleason 3 mais 4, com entre 25% e 50% de Gleason 4. E esses são os pacientes com Gleason 4 mais 3. A gente vê que a sobrevida deles é bastante diferente. E quando a gente estratifica mais ainda, só naqueles que têm padrão 4, os que têm 0% de padrão 4, ou seja, é um Gleason 6,
eles vão muito parecidos com aqueles que têm no máximo 5% de padrão 4. Ou seja, o candidato ideal para a gente fazer vigilância ativa no risco intermediário é aquele que tenha risco intermediário ou porque o PSA é elevado, mas ainda é um ISUP 1, ou se ele for um ISUP 2, que ele tenha no máximo 5% de padrão 4. Então, relembrando, o risco intermediário favorável, a vigilância ativa pode ser oferecida em alguns casos, mas no risco intermediário desfavorável, a gente não deve indicar vigilância ativa pelo maior risco de metástase. E alto risco também não faz parte do cenário para indicação de vigilância ativa. Quais são as tendências atuais? Então, esse é um estudo publicado ano passado, você vê que sempre ele tem uns 4, 5 anos de defasagem, mas a gente vê que, apesar do estudo ser de 2019, o último ano de avaliação é 2015, e a tendência é que, para o baixo risco, os americanos estejam indicando pela primeira vez mais vigilância ativa. Mas, ainda assim, nem 50% dos casos de baixo risco são tratados com vigilância ativa. Uma parcela significativamente ainda recebe prostatectomia radical ou radioterapia. E no risco intermediário, ainda menos, 10% só dos pacientes recebem vigilância ativa, a grande maioria é tratada com prostatectomia radical ou radioterapia. Na Suécia, onde a medicina é pública e eles têm também um trabalho bem forte de vigilância ativa, os resultados são significativamente melhores. Você vê que isso é 2014. Em 2014, praticamente 90% dos homens com baixo risco já recebiam vigilância ativa, de muito baixo risco, e 80% dos homens de baixo risco. Esse é um estudo americano também que está para ser publicado, interessante, também da comunidade, mostrando que vigilância ativa tem sido a opção de tratamento número 1 no muito baixo risco para 75% dos casos, isso lá nos Estados Unidos, 44% dos casos de baixo risco e 11% dos casos de risco intermediário. E aqui no Brasil, essa é uma pesquisa que a gente fez o ano passado, talvez algum de vocês tenha respondido, a gente está acabando de analisar os dados, mas mostrando que um paciente index, ou seja, um paciente de baixo risco, quando você indica a vigilância ativa, o azul seria na maioria das vezes, o verde eu indico como uma opção ao tratamento ativo, e esse begezinho eu nunca indico vigilância ativa. A gente vê que por região, no sul e no sudeste, ainda existe uma maior chance de receber vigilância ativa, mas mais da metade dos casos a vigilância ativa não é a primeira opção, o que por guideline não seria o ideal. E em estados do Nordeste, do Norte e do Centro-Oeste, a vigilância ativa nem sequer é a primeira opção. Então, resumindo, a gente deve fazer vigilância ativa em praticamente todos os casos de muito baixo risco, na grande maioria dos casos de baixo risco, e em alguns casos de risco intermediário favorável e em nenhum caso de risco intermediário desfavorável ou de alto risco. Acho que era isso. O áudio, Marcelo, Fernando. muito obrigado. Excelente aula. Eu vou pedir para o Fernando fazer uns comentários. Vou parar de compartilhar. E se tiver alguma pergunta, Paulo... Fernando, o áudio está desligado. Liga aí. Verdade. Marcelo, primeiro te parabenizar, excelente aula. Muito obrigado aí por destinar esse tempo aí para participar dessa nossa reunião, passar um pouco do seu conhecimento para a gente. Muito obrigado mesmo. Vou só fazer alguns comentários e depois a gente entra nas perguntas. A sua aula foi perfeita, mostrando todos os dados que nos levam a defender a vigilância ativa, principalmente nos pacientes de muito baixo risco e, na maioria dos casos, do paciente de baixo risco. Eu sou um entusiasta da vigilância ativa e a vejo como uma excelente opção. Mas, como você mesmo mostrou num dos seus últimos slides, né, aqui no Brasil, a gente vê pouco.
né? A gente não vê muita utilização, pelo menos no Rio de Janeiro, são poucos os colegas que eu vejo indicando a vigilância ativa. E a gente vê teria muitas explicações para a gente fosse pensar, né? Apesar de todas as evidências, né? Das recomendações dos guidelines, até como padrão ouro, né? No paciente de muito baixo risco, nos trabalhos como o Pivot, que você mostrou, como o Protect, que você mostrou também, que tem um nível de evidência que mostra uma eficácia e uma segurança muito boa para a vigilância ativa, não é muito feito, né? Justificativas que são dadas às vezes. O paciente Gleason 6, de 10% a 20% desses pacientes, eles podem evoluir para uma doença clinicamente significativa. O que poderia ser feito para a gente achar esse paciente, né? Que é aquilo que a gente sempre busca. Qual é o paciente que tem que ser tratado, qual é o paciente que não deve ser tratado? Será que a análise molecular vai dar uma resposta para a gente, isso no futuro precoce, aí, brevemente? Espero que sim. Outra situação que a gente acaba escutando muito falar é em relação ao HIFU, né? Eu vejo situações diferentes, eu vejo o paciente para o HIFU num padrão, o paciente para vigilância ativa em outro. Mas isso pode ter também muita questão do nosso povo brasileiro, por conta da ansiedade, por ter no tumor. Então, muitos defendem o uso do HIFU nesse paciente que poderia estar realizando uma vigilância ativa. Mas o que a gente acaba vendo o paciente que faz HIFU, ele vai manter o screening, assim como o screening do paciente de vigilância ativa, vai ter necessidade de fazer uma biópsia na revisão. E o HIFU, apesar de mostrar ser uma tecnologia assim, bastante promissora, um resultado a longo prazo, a gente ainda não tem um resultado oncológico a longo prazo comprovado, né? E, por exemplo, num estudo como o Protect, a gente já mostra um excelente resultado da vigilância ativa. Outra questão que se fala muito o paciente de vigilância ativa, ele é um paciente que vai ter que fazer algumas biópsias durante a vida, né? E a biópsia tem o risco da biópsia, os riscos de infecção. Nós temos o custo da biópsia e uma diminuição de qualidade de vida desses pacientes, né? Hoje em dia, a gente vê alguns trabalhos novos que estão querendo fazer os pacientes na vigilância ativa com menos biópsia. Saiu um trabalho no Journal de maio desse ano, que é o MRI-AS, seria a ressonância magnética nos pacientes de vigilância ativa. A ideia desse trabalho foi o seguinte: eles realizaram a primeira biópsia, já uma biópsia baseada numa ressonância, uma biópsia saturada, né, para tentar perder o menos possível de fragmentos positivos, e faziam a avaliação com ressonância magnética anual. Não fizeram nem a biópsia confirmatória. A biópsia confirmatória nesse trabalho foi estabelecida para 3 anos. Usaram alguns critérios para avaliação. O principal deles, como você até citou na tua aula, foi a densidade do PSA. Então, os pacientes que tinham a densidade do PSA acima de 0,2, eles indicavam uma biópsia mais precoce. E os pacientes também com a ressonância magnética positiva eram realizadas a biópsia precoce antes dos 3 anos. O resultado foi um resultado bastante promissor nesse trabalho. O que eles mostraram? Que 71% das biópsias durante 3 anos poderiam ser evitadas, né? Ou seja, diminuindo os riscos da biópsia, o custo e até a questão de qualidade de vida. E que 8% dos pacientes que evoluíram. Aí, pensando-se até nos critérios, por exemplo, do Protect, que mostrou resultados muito semelhantes em 10 anos de evolução, comparando a prostatectomia radical ou a radioterapia com a vigilância ativa, esses 8% num período de 3 anos seria um percentual bem baixo, com esse paciente podendo vir ainda a ser tratado com uma terapia definitiva. Outra questão que se fala muito, né, é o paciente não querer, e às vezes nem o médico querer
realizar a vigilância ativa. Realmente é uma angústia para ambos os lados, apesar dos resultados promissores nos trabalhos. Ontem eu acabei lendo um artigo, eu entrei no Journal, aí já tinha saído o Journal agora de agosto, pela internet, e tinha como destaque um trabalho chamado Compare, né? Um trabalho realizado no Reino Unido. Como é que esse trabalho foi feito? Foi um questionário que eram dados para os pacientes, foram 614 pacientes avaliados nesse questionário. Esse questionário mostrava todos os riscos e benefícios de todos os tipos de tratamento para câncer de próstata, colocando a prostatectomia radical, as terapias focais e vigilância ativa, mostrando os riscos de progressão de doença, os riscos de efeito colateral, né? E o resultado desse trabalho, desses questionários, foram muito assim animadores do ponto de vista de vigilância ativa, que os pacientes preferiam ser submetidos à vigilância ativa ao ter ser submetido a um risco de algum dos efeitos colaterais. Os dados foram mostrados que os pacientes, principalmente os de baixo risco, eles prefeririam, em 15 anos, não ter efeitos colaterais e uma sobrevida menor de 6,9%, né? Que realmente é uma sobrevida baixa. Visto que esse trabalho foi feito na Inglaterra, no Reino Unido. Então, se a gente for pensar em nível, não sei, de ansiedade, de educação, é um nível diferente do nosso, né? Nós, brasileiros, latinos, a gente tem uma tendência a mais querer nos livrar logo do problema. Mas excelente aula, Marcelo, e muito obrigado mais uma vez aí pela tua participação. Posso começar com as perguntas? Eu queria só te fazer uma pergunta. Lógico, por favor. Você tem experiência com os testes de análise molecular? Eu tenho experiência só com o Oncotype. E a experiência é bastante desanimadora. Eu tenho, acho que, 4 pacientes que fizeram o Oncotype. Tá. Não sei de cabeça, mas eu vou tentar relatar para vocês. Um paciente era um Gleason 6 de muito baixo risco, e realmente era um tumor mínimo, sabe? O cara praticamente tinha um fragmento com 10%. Bom, quer fazer, ele estava ansioso, não sabia se queria, se era realmente muito baixo risco. Mandamos a peça lá para os Estados Unidos, né? Porque vai para o laboratório daqui vai para lá. A resposta, depois de um mês, é que não tinha tecido suficiente para extrair DNA, então eles não podiam fazer o exame. Esse foi o mais decepcionante dos casos. Dos outros, eram pacientes de baixo risco e todos se mantiveram baixo risco. Então, eu acho que talvez esses testes eles caibam mais para um cenário de pacientes que a gente é menos suscetível a aplicar a vigilância ativa, que é o paciente de risco intermediário favorável. Eu acho que talvez esse seja o cenário em que o teste possa trazer algum tipo de segurança ou de reassurance, né, de reafirmação de que a vigilância ativa é viável. Porque o paciente de baixo risco, os 3 que eu tive mantiveram baixo risco. O de risco intermediário, se ele fizer o Oncotype e vier risco intermediário mesmo, ou vier alto risco, eu acho que a cirurgia ou a radioterapia estão indicadas. Agora, se vier baixo risco, se ele for reclassificado molecularmente como baixo risco, talvez caiba. Então, eu não tenho muita experiência, mas eu tenho essas 4, nenhuma delas me ajudou muito na conduta. Desculpa te perguntar, mas esses pacientes, eles quiseram permanecer em vigilância ativa ou você partiu para algum tratamento definitivo? Todos, na verdade, um deles depois ficou mais uns 6 meses ou 1 ano e mudou de ideia e quis operar. Os outros todos estão em vigilância. Ainda estão. Ótimo. Marcelo, Mas desculpa, pode finaliza aí. Tá. Marcelo, sobre esse comentário que eu falei em relação aqui no Brasil, muitos pacientes não desejam fazer vigilância ativa. Você tem essa mesma impressão minha? Eu acho que depende. Eu acho que
depende de como você apresenta para o paciente e depende do nível sociocultural do paciente. Eu acho que são dois critérios que variam muito. A consulta em que você vai indicar vigilância ativa para o paciente, ela é muito mais demorada do que a consulta em que você indica um tratamento ativo, né? Você tem que explicar para o paciente todos esses critérios, todas essas situações, como vai ser o segmento, o que pode acontecer, quais os riscos, quais os benefícios, e ainda assim o cara sai com dúvida, vai pensar em casa e depois te retorna, né? Você tem que gastar tempo, né? Ou não diria nem gastar, mas você consome tempo. Tá? E eventualmente, dependendo do nível sociocultural do paciente, ele não tem capacidade cognitiva de entender tudo que você está falando. Você fala que ele tem câncer e você não oferece tratamento, soa quase como uma agressão para alguns pacientes, né? Então, assim, eu costumo indicar, eu realmente sou um entusiasta da vigilância ativa, assim como você. Eu gosto do tratamento, mas eu estabeleço com o paciente um trato de que a gente vai manter as coisas bem rigorosas. Porque, ainda mais aqui no Brasil, né, onde o cara, diferente de outros lugares, onde o cara só vai referenciado para o médico terciário, o cara sai do consultório de um, pinga no consultório do outro. Como assim? Você tem câncer e não vai tratar? Né? A gente sabe que tem todo tipo de conduta nesse cenário. Então, assim, é uma consulta que demanda muita vontade de querer explicar a vigilância ativa. E uma vez, eu discutindo o caso com alguns americanos, eu caí na bobagem de falar que um caso o paciente não quis fazer vigilância ativa com câncer de próstata de baixo risco. Os caras quase me bateram. Assim, não é que o paciente não quis, você que não se esforçou o suficiente para explicar para ele que ele deveria. Então, assim, para os americanos acadêmicos, né? Essa foi uma discussão entre caras que trabalhavam em centros universitários. Mas a gente vê que nos centros populacionais, nos centros comunitários, é bem diferente a história. Então, de novo, eu acho que você tem que se esforçar para querer mostrar para o paciente que é viável e o paciente tem que ter o mínimo de condições para entender que é viável. Nesses dois cenários, no consultório, eu de verdade tendo a oferecer e os pacientes tendem a aceitar. Eu não tenho tido muitos contratempos, ou pelo menos não fico sabendo, né? Os pacientes somem. Mas o paciente que faz a vigilância ativa com você, você fica sabendo porque ele tem que voltar. Se ele não voltar, porque ele procurou outro colega e operou. Mais ou menos, você tem ideia da porcentagem de pacientes que você tem em vigilância ativa? Eu tenho. Não, eu tenho no consultório particular eu tenho 26 pacientes em vigilância ativa. Entendi. É bastante coisa, né? Muito bom. Aquele trabalho que você mostrou do Tasterida, eu acho que seria interessante até para tirar a ansiedade do paciente quanto ao PSA. Porque já que o PSA não é um critério tão importante, se você baixar o PSA aí pela metade, que é o que a gente espera com a dutasterida, esses pacientes vão ficar menos ansiosos, né? Vendo o PSA mais baixo. Eu gosto também. Quando o paciente começa a desandar, porque é muito engraçado, né? O paciente que tem vigilância ativa, o PSA fica lábil, né? Porque eu acho que ele faz um monte de biópsias, a próstata às vezes fica mais inflamada. E aí, de repente, o cara vem com um PSA, tinha um PSA lá de 4, 4,5, de repente o cara vem com um PSA de 8, fica desesperado, né? E é daqueles momentos de tensão em que, se você não tiver as coisas bem estabelecidas e não tiver conversado antes, o paciente tende a espirrar ou a exigir um tratamento ativo. E eu acho que, às vezes, o tratamento medicamentoso com dutasterida funciona bem. Marcelo, mas não é muito usado, né? Ele é um que recebeu bastante crítica do REDEEM, mas eu acho interessante. Você faz consentimento informado para esses pacientes? Não faço. Acho que eu deveria fazer, mas eu não faço. Os 2 pacientes que eu tive, eu fiz consentimento informado. A SBU sugere que se faça. Tem no portal. É que eu entendo que é uma forma de tratamento não cirúrgica. Quantas vezes a gente não trata... A gente faz consentimento informado quando a gente dá Combodart para o paciente tratar HPV?
Mas a gente sabe que esse paciente tem risco de progredir, que ele tem risco de entrar em retenção, que ele tem risco de ter piora da função vesical. É que eu acho que parte do pressuposto de que talvez a gente esteja fazendo uma coisa que não é ideal, sabe? Eu não tenho nenhuma outra situação clínica em que eu dou consentimento informado. A gente tem, Marcelo, eu acho assim, é uma coisa de desmistificar o consentimento informado. Porque tem esse ponto. é uma coisa que protege. Assim, você faz o consentimento, você só não faz o escrito. Você conversando com o paciente, que você falou, a consulta, com calma, explicando, isso é uma forma de consentimento. Mas, assim, para nos proteger, a gente faz até para hormônio. Para fazer a reposição hormonal no homem, eu tenho feito o consentimento informado. Eu faço para tudo. Eu acho que é o ideal, né? Mas eu sinceramente não faço. É o que você fala, a relação. Meu tio é um cirurgião de 93 anos. Ele trabalhou até os 90 anos. Ele fala que mais importante do consentimento informado é a relação médico-paciente. Então, o que você falou, se você tem capacidade de ter uma consulta que você vai explicar bem e você tem esse paciente num relacionamento muito bom, o relacionamento médico-paciente ele é mais importante do que qualquer termo escrito, né? Sem dúvida. O problema é que, por exemplo, no SUS, às vezes você não tem o tempo necessário disponível para ter uma boa relação médico-paciente, né? Você tem que fazer aquele linha de produção. Exatamente. Uma consulta que você teria aí 1 hora para conversar com o paciente, você tem que resolver em 5 minutos, né? Paulo, vamos liberar o Marcelo, que ele tem uma cirurgia agora. Tem mais 20 minutos tranquilo. Marcelo, você tem sua cirurgia aí. Olha, a gente está muito agradecido aí pela sua aula. Foi uma aula que realmente abrangeu todas as possibilidades de perguntas que poderiam ser feitas no final das contas, né? Você pontuou muito bem a questão da vigilância ativa ser diferente de observação. A gente está com residentes aqui no primeiro, segundo, terceiro ano, então são coisas diferentes, né? A indicação principal do paciente de super baixo risco, né, que saber estratificar esse doente. No SUS, a gente tem uma dificuldade enorme de identificar, não necessariamente esse paciente que, em tese, é super baixo risco à primeira vista, não necessariamente ele é de fato, ele não faz biópsia por fusão, ele não faz biópsia target. Então, esse paciente, mas é importante a gente ter em mente, né, isso foi uma revolução. Eu tive uma aula recente agora que eu apresentei falando sobre aquela grande confusão que teve em 2012 com a Força Tarefa Americana, que mostrou que o screening aumentava, aliás, não mudava a mortalidade. Isso, eu acho que a vigilância ativa, quando eu fiz a minha residência, eu terminei, isso não era nem no nosso pensamento, isso era em 2005. Né? Eu acho que agora é uma realidade, vem ganhando espaço. Tem uma série de problemas que já foram pontuados aqui, não vou falar novamente, mas eu acho importante a gente, dentro de uma instituição acadêmica, dentro de um grande centro, de grande cidade, a gente precisa oferecer por tudo que já foi falado. Né? Então, aí daí surgiu a ressonância, a capacidade melhor de diagnóstico, esses testes moleculares que ainda estão muito defasados, como você falou, custo elevado. E o que você pontuou também, que eu acho fundamental todos saberem, é essa questão da cinética do PSA não ser determinante na mudança de conduta, e sim uma biópsia com padrão de Gleason 4. Eu acho que esse é um consenso. Então, quando muda esse padrão de Gleason, esse é um trigger, eu acho que todo mundo leva isso em maior consideração. Antes de encerrar, só queria te fazer uma pergunta, agradecer novamente. Como você amarrou toda a história, né? Só você resumir como que você faz. Pegou um paciente, uma biópsia de 3 meses, 6 meses, quantas vezes você vê esse paciente no ano? Eu, por exemplo, eu intercalo ressonância com PSA, eu faço uma biópsia de 3 meses e depois de 1 ano, e o toque retal eu evito, claro, normalmente 1 vez ao ano. Aí você poderia falar como que você aborda pessoalmente os seus casos num cenário ideal fora do SUS, né, que é o que a gente está pensando aqui agora. Acho que ele travou, né? Eu acho que ele travou.
O paciente de baixo risco, eu converso bastante, tá? Número de biópsias positivas, aqueles critérios que que eu mostrei. Então, o paciente que é um Gleason 6, mas tem um monte de fragmentos positivos, ele continua sendo baixo risco, mas acho que ele tem um risco maior de reclassificação. Paciente que é muito, muito jovem, né? Eu tenho 2 pacientes em vigilância ativa abaixo de 50 anos. Toda vez que eles fazem uma biópsia, eu fico estressado, eu fico mais estressado que eles. Porque, puta, a hora que é positivo, o cara vai... Mas, assim, os caras estão super conscientes, são caras super bem esclarecidos, né? Então, eu tendo a fazer em todos os homens de muito baixo risco e eu seleciono os pacientes de baixo risco, dependendo daquilo que a gente conversou, principalmente do nível de compreensão do paciente, da esposa, da família. Não é raro a gente indicar e o cara voltar para casa e conversar com o cardiologista ou com o vizinho que é, sei lá, ortomolecular, e o cara fala, como assim você tem câncer e não vão te tratar, né? E aí o cara volta todo questionador e você tem que reexplicar tudo de novo. Mas eu tendo a indicar para todos esses casos. O segmento. Marcelo, como é que você faz o segmento? Então, segmento eu faço com biópsia confirmatória. Eu sempre faço ressonância pré-biópsia. Então, já faz parte do meu protocolo. Todo homem que eu indique biópsia, antes ele vai fazer uma ressonância. Depois, o protocolo de segmento. Eu faço uma biópsia confirmatória entre 6 meses e 1 ano. De novo, com uma nova ressonância pré. Se ele tiver nódulo visível, então se ele for um Pirrados 4, um Pirrados 5, ou se ele for um Pirrados 3, mas que tenha um nódulo suspeito, aí já é protocolo totalmente nível de evidência 6, né? Porque nem de especialista mas a gente tem a disponibilidade aqui no Einstein de fazer PET ressonância. Esses pacientes que têm Pirrados 4 ou 5, a gente viu lá, eles têm uma chance muito maior de reclassificação. E eu acho que esse paciente é aquele paciente que o RAIF pode cair bem, se ele for reclassificado. Então, eu faço um PET ressonância, porque isso ajuda também na localização da doença durante o RAIF. Mas aí isso não é baseado em minha cabeça, não é baseado em evidência nenhuma. Tá? Custa caro, um exame que custa R$6.500, só tem disponível no Einstein aqui em São Paulo. Então, o PET ressonância já te dá a informação que vai guiar a biópsia e, eventualmente, vai guiar o tratamento depois. Travou outra vez. Travou, então, vamos liberar ele.